E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses onde o protagonista apelão subestimado surpreende a todos com seu imenso poder. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Yu Yuan, um estudante da faculdade que tinha uma vida bastante tranquila. Porém as coisas começam a mudar quando ele vai fazer uma escalada junto com um grupo de amigos. E como a menina que ele gostava estava junto, ele estava decidido que ia se confessar para ela, mas ele não conseguiu e para piorar ele decidiu entrar em uma caverna onde acontece um deslizamento e ele fica preso. Mesmo tentando sair estava tudo lacrado e pouco tempo depois ele encontra um cristal brilhante e quando ele o pega rapidamente seu corpo para de doer e ele é totalmente curado dos ferimentos. E esse cristal começa a sugar seu corpo. Após abrir seus olhos, novamente ele percebe que está preso dentro de uma caixa de madeira. Como estava acabando o oxigênio ele rapidamente tenta sair. Por sorte uma garota acaba salvando ele, onde ela fala que é sua irmã e logo ele descobre que seu corpo está totalmente diferente. Após se deparar com uma enorme criatura, é quando ele percebe que foi parar em outro mundo. Após retornar para sua nova casa sua irmã fala que quando ele estava coletando ervas caiu do penhasco e com isso todos acreditavam que ele tinha morrido. Esta sua nova família é bastante pobre onde tinha pouca comida para eles dois. Pouco tempo depois quando chega a noite ele descobre que o cristal se fundiu com seu coração e logo ela começa a absorver a luz e 2 estrelas que recupera seu corpo completamente. Para eles conseguirem um pouco de comida eles faziam flechas para trocar. Este mundo no qual ele veio parar os artistas marciais estão no topo, pois a selva estão repletas por monstros violentas. Com isso apenas aqueles que têm poder é capaz de caçar estas bestas violentas. Mesmo sua irmã passando a noite em claro fazendo flechas na hora de trocar pela comida ela recebe bem menos sendo humilhados, mas após alguns eventos com a ajuda do cristal ele consegue absorver uma grande quantidade de energia, deixando seu corpo muito mais forte. Após descobrir como esse cristal funciona, ele está decidido que vai treinar este novo corpo para ser capaz de proteger sua irmã e ser capaz de enfrentar poderosos inimigos, para não ser tratados mais como escravos. Nesse próximo mangá a história inicia com o protagonista conhecido como Fen, um jovem empregado, que passava seus dias treinando seu corpo para ser capaz de se livrar do status de escravo. E um dia ele acaba encontrando uma pessoa no rio, e logo ele decide ir checar se ainda estava vivo. Quando ele se aproxima uma luz forte, aparece um poder começa a entrar em seu corpo, e após isso lembranças do seu passado com sua mãe vêm à sua mente, onde no seu nascimento, como ele era incapaz de cultivar, seu pai não queria que ele fosse da família Fen. Como sua mãe não aceitou tudo ela foi expulsa junto com ele. Depois de alguns anos, sua aldeia foi atacada e sua mãe acabou morrendo. Antes dela partir, ela pediu para ele retornar para sua família. Com isso ele implora para seu pai para ele trabalhar como um escravo para a família Fen. Com isso ele era frequentemente humilhado, sendo espancado e chamado de lixo. Após acordar ele percebe que seus ferimentos foram totalmente curados e seu corpo estava muito mais leve. Pouco tempo depois ele acaba encontrando uma pílula coberta por energia. Ele tinha escutado rumores de uma medicina milagrosa, onde tomar uma certa pílula pode poupar vários anos de trabalho duro. Porém ele decide que não vai tomá-la e ele descobre que a pessoa do rio ainda estava viva. Com isso ele devolve esse tesouro a ele. Após conversarem, esse cara percebe que Feng é bastante dedicado a treinar. Com isso ele dará a pílula para ele e decide que vai se tornar seu mestre, porém com 2 condições, onde uma é juntar a família Feng com a sua, e a segunda é exterminar a senhorita da família Feng. Após pensar um pouco ele decide se tornar seu discípulo para alcançar o maior reino das artes marciais, e para surpresa de Feng ele foi reconhecido pelo mapa da Primavera Amarela, um grande tesouro que estava perdido há muito tempo, onde aquele que conseguir dominá-lo poderá se tornar o mais forte. Com isso agora Feng, que era apenas um escravo que era chamado de lixo, vai trilhar um novo caminho com a ajuda do seu novo mestre e desse tesouro divino. Ele vai se tornar um grande guerreiro e mostrar para todos que ele pode se tornar o chefe da família Feng. Agora nesse próximo mangá a história segue o protagonista conhecido como Tiamin, um jovem estudante de 17 anos de idade que nasceu em uma pequena cidade. Ele tinha uma namorada que também veio de uma família pobre. Ele estava levando uma vida bastante tranquila ao lado dela. Poucos dias atrás ele obteve a alma sagrada da besta da guerra, um grande tesouro onde seu valor é imenso e falam que o poder dela pode fazer um homem se tornar forte o suficiente para estar acima de todos. Com isso quando ele conseguir se fundir com sucesso com a alma de guerra
ele será capaz de chegar ao topo do ranking. Porém o que ele menos esperava acontece. Sua amada acabou traindo ele, onde ela se juntou com outro estudante da elite chamado de Lin, onde acusa Tiamin de maltratar ela. Com isso começa a atacá-lo, e rapidamente sua besta sagrada tenta salvá-lo. Porém as suas forças não se comparam à de um estudante de elite. Com isso ele é humilhado, e sua besta sagrada é morta, onde desde que ele era criança era seu maior companheiro. Lin fez isso tudo para roubar a alma da sua besta sagrada, e sua ex-namorada ainda humilha ele falando que suas habilidades são de baixo nível. Com isso não serve para ela, e ela se juntou a Lin apenas para se tornar da elite. Após eles irem embora, Tiamin jura que vai se vingar e um dia fará ela pedir por misericórdia a ele. 3 anos depois ele era assombrado com sonhos frequentemente desse evento. Como ele foi acusado de maltratar sua ex-namorada, ele se tornou motivo de chacota para os outros estudantes, e ninguém acreditava no que ele falava. Porém ele vinha escondendo um segredo de todos, onde normalmente uma pessoa recebe um ovo de besta quando nasce, mas Tiamin é diferente. Ele possuía vários outros ovos, e uma nova fera estava prestes a nascer. Quando ele acreditava que tinha conseguido uma besta fraca, ele logo descobre que o nível dela é imensurável, conhecida como a Fênix Eterna do Inferno. Com isso agora Tiamin, que foi humilhado por todos, vai treinar juntamente com sua besta primordial em busca de se tornar o mais forte para se vingar daqueles que maltrataram ele no seu passado. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Shuon, guerreiro imperial que acabou sendo morto, porém ele acaba renascendo no passado, quando ainda estava no colégio, e logo ele percebe que voltou para o dia em que um fenômeno vai iniciar que vai mudar todo mundo, e ele tem menos de 3 horas para se preparar, e logo ele se encontra com uma garota que fala que ele escreveu uma carta de amor para ela, mas isso foi tudo uma armação dela e seu namorado, apenas para chantagear ele por 2 anos, mas como ele já tem conhecimento sobre tudo ele não se importa com isso, e logo após isso o namorado dela aparece, mas como Shuon é mais um fracote, ele logo mostra para todos que não deve ser subestimado e derrota ele facilmente, e agora com todo o conhecimento de todos os anos de batalhas, ele não é mais um fraco, e com isso ele decide que vai ser invencível nessa vida, mas esse seu corpo ainda é muito fraco e pobre. Porém o mundo vai mudar em breve e ele vai tomar essa oportunidade para conquistar recursos e ser o mais forte primeiro que todos, e com isso destruir todos que ficaram no seu caminho na sua outra vida. E rapidamente ele avisa a uma garota que ajudou muito na sua outra vida, onde, se não fosse por ela, ele não tinha sobrevivido à primeira fase do mundo. Porém em meio a todos os eventos ela acabou morrendo. Como na sua vida passada ele era apenas uma pessoa comum que não tinha qualificação para cultivar a imortalidade. Ele passou por várias coisas difíceis para sobreviver, mas agora com todo o seu conhecimento, essa vai ser sua maior arma, e agora ele está decidido a ficar muito mais forte e com isso conseguir ajudar as pessoas que são importantes para ele, massacrar todos seus inimigos que causaram sua morte. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Zhang, onde com apenas 16 anos de idade possuía um corpo que desafiava os céus. Ele treinou seu corpo com perfeição, melhor do que qualquer outro. Com isso ele acreditava que nem o destino podia fazer nada com ele. Ele é filho de um dos imperadores e é casado com sua amiga de infância, que é filha de um imperador também. Eles cresceram juntos, treinando artes marciais. Com isso diziam que eles eram o par perfeito. Porém um dia o que ele menos esperava aconteceu. Sua amada acaba apunhalando ele. Mesmo tendo amado ela a sua vida toda, ela fez isso com ele. Mas para sua surpresa, aquele não foi seu fim, pois ele acabou reencarnando 800 anos no futuro. Esse corpo no qual ele renasceu tinha morrido por ter um corpo fraco. Desde que nasceu ele é um dos filhos do comandante, mesmo a mãe do antigo dono do corpo sendo uma estranha para ele. Como vinha cuidando dele esses dias e por não conhecer sua mãe antiga, ele começou a se apegar dela. Pouco tempo depois o nono príncipe acaba vindo à sua casa e fala que sua mãe e ele deve ir embora para outra casa rapidamente, pois ele vai morar nesta casa no lugar deles. Mesmo a mãe de Zhang sendo uma das esposas do imperador, por Zhang ter um corpo fraco, eles não têm escolha a não ser ir embora. Na sua outra vida Zhang nunca passou por tanta humilhação. Esta nova era em que ele está, apenas aqueles que têm status, respeito e conexões estão acima. Neste mundo cruel os fortes recebem tudo, mas os fracos só têm o caminho da morte. Após descobrir que a sua antiga esposa ainda estava viva, ele está decidido que vai trilhar um novo caminho em busca de recuperar sua força completamente, e com todo o seu conhecimento, mesmo estando nesse corpo fraco, ele vai buscar o topo desse mundo novamente e com isso se vingar da sua antiga esposa que o traiu e matou ele, e também cuidar da sua nova família.